História de obra, episódio 24. Hoje eu vou contar para vocês, pessoal, uma história interessante que tem a ver com um projeto de fundação junto com o projeto de estrutura. O que aconteceu? Eu me lembro que eu tinha dois blocos de fundação em níveis diferentes, ou seja, um bloco mais baixo do que o outro. Por quê? Porque no projeto de arquitetura eu tinha um nível abaixo do outro. Eu tinha dois níveis diferentes. E pensando a longo prazo, eu decidi tomar uma decisão e falar para o projetista alterar o projeto estrutural, pensando que aquela edificação pudesse ter uma outra finalidade no futuro. E, de fato, isso aconteceu. Eu fiz o desenho, vou até mostrar, que é sempre mais fácil para vocês entenderem quando a gente tem o desenho, né? Um croquis. Então, o que eu tinha? Qual que era a minha situação? Eu tinha o bloco de fundação aqui, o B1, vou até arrastar para trás aqui. Então, eu tinha esse B1 aqui, a estaca do bloco, né? A estaca de fundação, o bloco de fundação B1 e o P1, o pilar que nasce no bloco de fundação. Aqui eu tinha o bloco B2, bloco de fundação B2, a estaca E2, estaca de fundação, e o P2, que é o pilar que nasce no bloco. E aqui eram essas diferenças de nível que eu estava falando para vocês. Aqui eu tenho um nível mais baixo do que esse nível aqui. Só que no projeto, o bloco de fundação do P2 estava nessa altura. Reparem que ele está, o B1, o bloco B1 está mais baixo que do bloco B2. E na época eu lembro que eu falei, pessoal, eu falei para o projetista, abaixa esse bloco aqui como se fosse tudo isso aqui no nível só. Imagina o dia que tiver um outro projeto, um projeto diferente que não queira esse desnível de 1 metro. Era 1 metro de diferença, né? Que era exatamente a altura do bloco. Então, qual que foi a minha sugestão? Sair dessa situação aqui para essa situação aqui. Olha só. Então, o que eu pedi para o calculista fazer? Abaixar aquele nível do bloco. Eu mantive a diferença de nível do projeto de arquitetura, como o arquiteto quis, e só que eu pedi para baixar isso, para o nível do bloco B2 ficar o mesmo nível do bloco B1, igual vocês estão vendo aí no desenho. Né? E isso ajudou bastante. Por quê? Vocês vão entender o que aconteceu na frente. Agora, o que o calculista pediu para verificar? Como eu abaixei o bloco, ele teve que verificar a flambagem, fazer uma nova verificação da flambagem desse pilar P2 que vocês viram aqui. Então ele verificou o cálculo novamente, então eu perdi 1 metro, né? Vamos colocar dessa maneira, ele ganhou 1 metro a mais de pilar, verificou a flambagem na época, calculou novamente o pilar, reforçou a estrutura, a ferragem, já que aumentou o comprimento de flambagem do pilar, né? Se vocês olharem nessa figura, você percebe bem que eu ganhei mais esse espaço, mais esse comprimento de pilar. E aí, enfim, foi feito com essa minha alteração, a minha sugestão. E anos depois, muitos anos depois, olha o que aconteceu. Exatamente o que eu tinha falado. Acabou aquela diferença de nível e resolveram aproveitar e transformar num nível só. Se eu não tivesse feito aquela alteração que eu mostrei para vocês no bloco de fundação B2, quando a pessoa quis matar aquele desnível aqui, ela teria um problema o quê? Teria um bloco aflorado em 1 metro de altura aqui, um bloco de fundação. Teria que quebrar, teria que reforçar o pilar, teria que fazer uma série de alterações que provavelmente teriam um custo maior, dá mais dor de cabeça, tem que entrar o calculista de novo. É possível, seria perfeitamente possível fazer alteração, mas daria muito mais trabalho. Então, às vezes, nós como engenheiros, projetistas, o que for, a gente tem que estar sempre olhando todos os lados do projeto, todas as variáveis, tudo que pode acontecer, tudo que não pode acontecer, o que fica melhor, o que fica pior, o que eu posso mexer para melhorar sempre, sempre, sempre. E isso a gente vai ganhando com o tempo. Espero que essa história de obra, episódio 24, tenha sido produtivo e vamos para os próximos, né? Até a próxima.